Todos adoram hambúrgueres. Se negam, possivelmente mentem. Mas quanto sabemos sobre hambúrgueres? De onde eles vêm? Como chegaram ao resto do mundo? É a comida mais consumida do mundo? E quem tem o melhor hambúrguer que é o mais importante para mim? Fique, pois abordaremos tudo neste vídeo. Sua origem real. Ao mencionar hambúrgueres, pensamos nos Estados Unidos, pois é o país que mais normalizou e moldou seu consumo. O público tem necessidades diversificadas. Existe um debate eterno no país sobre a origem do hambúrguer. No entanto, ele foi criado em outro local, em um país diferente, em um contexto completamente distinto. Mesmo sem data exata, remontamos ao Império Romano, onde comiam algo similar chamado isicia ou mentara, que era basicamente carne moída, com migalhas de pão macerada em vinho e pimenta. Assim, eram enviadas para assar, semelhantes a almôndegas tecnicamente, mas parecidas com hambúrgueres, carne moída, pão. No século XIII temos a segunda indicação de sua origem. Durante o reinado do imperador Genghis Khan, os mongóis eram nômades, sempre em movimento. Andava bastante a cavalo, um meio de transporte. Nessas viagens, a carne levada para consumo era moída para facilitar o transporte, e especiarias eram adicionadas para incrementar o sabor. O que eles faziam com essa carne? Colocavam-na debaixo da sela do cavalo. E prepare-se para o próximo fato, porque não passa por nenhum controle bromatológico. Assim como aguardavam, deixavam ali em contato com o cavalo. Com o galope, o movimento e o calor corporal do animal. Em contraste com o do cavaleiro, a carne amolecia e cozinhava na hora. Esta questão tão particular dava-lhe o nome de steak tartar em honra à tribo dos tártaros. Os mongóis, incansáveis em sua busca por conquistar a Europa, difundiram essa receita por todos os lugares. Estabeleceu-se na Alemanha, precisamente em Hamburgo, o principal porto europeu da época. Na história começa a fazer mais sentido, certo? Algumas alterações foram feitas na receita em Hamburgo, incluindo a adição de ingredientes como ovo. Como a cidade era portuária, tornou-se a ligação para a América. O steak tartar cruzou o oceano e chegou à costa leste dos Estados Unidos da América, principalmente em Nova York, onde a maioria dos imigrantes se estabeleceu e o prato foi renomeado para Hamburg Steak. No final do século XIX, esse pedaço de carne entre dois pães virou um sanduíche. Essa história é relevante. Como na maior parte desta narrativa, não se tem certeza de quem foi o primeiro a colocar dois pães nesses bifes, mas o que temos é o registro de um desses marcos, o que poderia ser considerado o primeiro. Tudo aconteceu em uma feira em Wisconsin. Charlie Negrin, um garoto que queria ser seu próprio chefe. Ele montou uma barraca na feira onde vendia uma espécie de sanduíche, com o objetivo de que as pessoas pudessem comer enquanto caminhavam pela feira. A ideia foi tão surpreendente e inovadora que até hoje se celebra nessa cidade o Burger Fest. Em homenagem, o Dia Mundial do Hambúrguer é comemorado todo dia 28 de maio, como se precisássemos de mais razões para comê-las, certo? Porém, só em 1834 que encontramos, pela primeira vez, a referência escrita à própria hambúrguer. E foi no cardápio do restaurante Delmônicos, em Nova York. Carne moída finamente, em forma de hambúrguer e sem pão. Como a primeira versão do hambúrguer que veio da Europa. Em uma cidade acelerada onde ninguém tem tempo, comer carne entre pães com a mão era mais prático. Assim, acenando para o fast food ou comida rápida que conhecemos hoje. Por que o hambúrguer teve tanto sucesso? Nostalgia, como tudo. Os alemães que vinham de Hamburgo estavam nos Estados Unidos e se sentiam em casa comendo este alimento. Apesar de sua evolução, o steak tartar ainda existe e pode ser consumido em diferentes partes do mundo, mantendo seu principal encanto. Carne bovina crua e picada, por vezes com um ovo, sem qualquer parte de cavalo ou cavaleiro. Vou compartilhar um fato importante. Os hambúrgueres quase sumiram dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. A queda e o renascimento do hambúrguer. Naquele momento, com os Estados Unidos da América em guerra com a Alemanha, consumir produtos desse país era considerado antipatriótico. Portanto, aqueles que não queriam deixar de comer o hambúrguer, mas também evitavam o nome alemão, renomearam-no para Liberty Steak, filé da liberdade ou carne da liberdade. Mas como em um relacionamento sentimental, o público ainda associava este alimento à Alemanha e o público parou de consumi-lo. Foi quando o hambúrguer quase desapareceu. Porém, alguém interveio para salvar a situação. Ou melhor, o hambúrguer. Walter Anderson, com visão e determinação, abandonou seu emprego, usou todas as suas economias para comprar um vagão de bonde e transformá-lo em uma barraca de comida, inaugurada em 1921 em Wichita, Kansas. Essa barraca evoluiu para o White Castle, a primeira cadeia de hambúrgueres do mundo, que podia ser comprada sem sair do carro. Eventualmente, os hambúrgueres se tornaram uma das comidas favoritas nos Estados Unidos, dando início ao boom do hambúrguer. Acompanhou a modernização e industrialização da comida, gerando novas versões de hambúrgueres com novos ingredientes e acompanhamentos como picles e batatas fritas. Atualmente, hambúrgueres e batatas fritas são inseparáveis, não se come um sem o outro.
As batatas se popularizaram nos restaurantes como aperitivo com café no século XIX. Com o surgimento dos restaurantes de cadeia, tornaram-se acompanhamento do hambúrguer e permaneceram assim até hoje. O clássico hambúrguer com batatas fritas ganhou adições como bebida sabor cola, que prefiro substituir por cerveja, ketchup e mostarda. Conceito de fast food como o conhecemos hoje em dia. A fórmula era fácil, as pessoas queriam comer rápido e a baixo custo, e White Castle ou as cadeias cumpriam as 3B, bom, bonito e barato. Chegaram então os irmãos Dick e Mac McDonald's. Eles copiaram a base do negócio da White Castle e estabeleceram o próprio em maio de 1940. A franquia veio 15 anos depois. A primeira de mais de 30 mil unidades em mais de 120 países mundialmente. O McDonald's vende 75 hambúrgueres por segundo atualmente. Assim é o consumo incrível. Porém, nem tudo foi perfeito para os irmãos Mac. Um ano antes da abertura da primeira franquia, o Burger King, sua concorrência direta, foi inaugurado. Anos depois veio o Wendy's. Acredita-se que essa tríade moldou os hambúrgueres atuais. Pão, carne, queijo, alface e tomate. Demonização da comida rápida. A comida como os hambúrgueres, comida rápida, é considerada comida lixo. A isso se soma também o fato de que os Estados Unidos é o país com maior índice de obesidade. E também é uma nação que utiliza esse consumo para realizar atividades que podem ser nocivos à saúde. Algumas como o caso do Heart Attack Grill em Las Vegas, lugar onde a comida é deliberadamente insalubre. Um exemplo é o Quadruple Bypass, um hambúrguer com 4 pates, 20 tiras de bacon, 8 de queijo cheddar, um tomate e uma cebola inteira, totalizando 9.982 calorias. Em 13 de abril de 2012, recebeu o recorde do Guinness como o hambúrguer mais calórico do mundo. As afirmações se interligam e são consideradas de... As causas da obesidade podem ser o consumo de hambúrguer, pizza, todo esse tipo de comida rápida. A verdade é que são alimentos muito ricos em gordura e, às vezes, para reduzir o custo da produção desses alimentos, são utilizados ingredientes de baixo custo, portanto, não sei, por exemplo, uma carne com muita gordura. A combinação de hambúrguer, batata e refrigerante é rica em açúcares, sal, corantes e gorduras saturadas prejudicais à saúde. Também consideramos que os hambúrgueres e combinações desses lugares são mais acessíveis, atraindo pessoas com menos recursos para comer lá. Dieta diária causando a longo prazo problemas e doenças crônicas. Na busca por comidas rápidas para inovar e superar seus concorrentes, começaram a surgir os hambúrgueres extra grande, excedem os níveis calóricos usuais. Algumas excedem 1.000 calorias por porção, ultrapassando a recomendação diária de 2.200 a 2.600 calorias para homens e 1.600 a 2.000 para mulheres. Houve momentos na história do hambúrguer que, entre essas coisas que se dizem de que não é tão saudável que descobriram algumas doenças que vêm do consumo de carne. Reduziu drasticamente o consumo de hambúrguer. Quem não ouviu que o McDonald's faz hambúrgueres com carne de verme? Portanto, as grandes empresas precisaram aumentar a transparência na venda de seus produtos. Por exemplo, algumas precisaram exibir suas cozinhas, outras adicionar a contagem calórica dos seus hambúrgueres, e outras substituir a carne por versões vegetais. As críticas resultaram em hamburguerias de hambúrgueres artesanais. Prometem carne de melhor qualidade, ingredientes superiores, possivelmente menos calorias, cuidando mais para não ser tão prejudicial. E um pouco melhor valor nutricional do hambúrguer. O problema sempre será a qualidade e a quantidade deste e de qualquer outro alimento que se consuma. O que é a Smash Burger? Recentemente surgiu uma alternativa ao hambúrguer comum. O hambúrguer Smash é uma versão distinta da que conhecíamos. Naturalmente, acabei de detalhar essa história. Não posso dizer... É nova, pois se assemelha ao hambúrguer mongol. Como mencionei, smash significa esmagar. É uma técnica onde o hambúrguer é esmagado numa chapa, soltando suco e viralizando nas redes sociais. Esta versão também torna os hambúrgueres ou cadeias de hambúrgueres um pouco menos industriais e um pouco mais de carne de verdade. Posso preparar esse hambúrguer em casa? Sim, basta ter uma chapa ou similar. Ou para moer a carne, é melhor fazer em casa para acompanhar o processo. O único segredo para ter uma carne verdadeiramente suculenta é que tenha ao menos 20% de gordura. Adicione o que preferir. E mais, fazer em casa te permite ir ao açougue e solicitar o corte. Que mais gostar? O melhor hambúrguer do mundo. E claramente, como não poderia faltar sendo a comida mais consumida do mundo, não podem faltar as competições internacionais. Anualmente, alguns sites classificam as melhores hamburguerias ou hambúrgueres do mundo. Algumas são baseadas em avaliações do público, outras em especialistas.
No último ranking de fevereiro de 2024, o site sueco Burger Dudes, ativo desde 2009 e gerido por apaixonados por hambúrgueres que viajam o mundo, colocou o hambúrguer da Pizza Loves Emily em primeiro lugar. Em Enigo, supostamente uma pizzaria com a melhor hambúrguer. Por outro lado, o site World's Best Steaks classifica em primeiro lugar o hambúrguer de Hawksmoor, em Londres. E um dado não menor nesse ranking, no top 5 há uma hamburgueria argentina, a Birra Bar, na posição número 5. Mais um triunfo para nós. Mesmo com muita discussão Mesmo com debates sobre a origem e o melhor hambúrguer do mundo, é indiscutível que ter um hambúrguer nas mãos torna o mundo um pouco melhor. E o melhor de tudo é que, como tudo, ainda pode ser melhorado e inovado e encontrar novos hambúrgueres que nos façam querer experimentá-los. Onde vocês comem o hambúrguer favorito de vocês?